Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um lateral direito na mira do Cruzeiro, quem que é esse jogador que pertence à Juventus e assim, já tem um acordo com a Raposa, o que falta para esse acerto e oficialização dessa contratação, que eu acho que seria um baita reforço para o restante da temporada. Quero falar com vocês também sobre reforços, onde um ex-pessoal que trabalhava junto ao Cruzeiro deu uma entrevista ao Super Esportes falando quais funções e quais posições o Cruzeiro já deveria buscar no mercado, visando a Série A, por exemplo, do ano que vem. Quero falar sobre o Vagninho, será que ele vai continuar, será que ele vai sair, com algumas atualizações importantes do jogador, além também do aproveitamento do Cruzeiro jogando fora de casa, como que está o aproveitamento da Raposa, lembrando que nesse final de semana já tem um duelo contra o Brusque fora de casa. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando nessa marca aqui de 35 mil inscritos, então contei com a ajuda de todos vocês, beleza? Ontem eu tinha colocado uma meta de 400 likes, vocês conseguiram bater tranquilo, então vou colocar essa meta aqui nesse vídeo de 450, caso você esteja assistindo aqui, deixa aqui seu like para atingir essa marca que me ajuda bastante com o YouTube entregando muito mais. O salve de hoje é para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem, de tarde, que eu postei aqui para vocês. Primeiro é para o Lucas Nascimento Pereira, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos, valeu demais. E o outro é para o Pedro Leal, ele que pediu um salve para os pais dele, o Ailton e a Adriana, que tá sempre acompanhando aqui meus vídeos, além também dos irmãos dele, o Pablo e o Miguel, então valeu demais aí a galera me assistindo, todo mundo reunido. Acho que nunca nem passou isso na minha cabeça, de ter às vezes 4 pessoas assistindo meu vídeo aqui, então valeu demais por todos vocês. Caso você queira aparecer aqui, por exemplo, no meu vídeo de hoje mais tarde, hoje eu vou postar 3 vídeos aqui para vocês, os 3 falando, aqui de notícias, um às 5h30, outro às 7h30. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês da Betmaster, nossos patrocinadores, que eu quero destacar os jogos da Copa do Brasil, que você pode começar a fazer suas apostas. Hoje já começa a fase de quarta de finais, tem aí no caso Atlético Goiano e Corinthians, uma vitória da equipe goiana em casa pagando 2,75, vitória do Corinthians fora também 2,75 e o empate 2,80. Tem também Flamengo e Atlético Paranaense, vitória do Flamengo em casa 1,39, um empate 4,5 e uma vitória do Atlético fora 7,6. E lembrando, amanhã ainda tem São Paulo e América, São Paulo jogando em casa, e Fortaleza e Fluminense, jogo da ida. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição da Betmaster, onde por lá você vai ter 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, beleza? Bom, quero começar falando aqui sobre o desempenho do Cruzeiro fora de casa, onde assim, a Raposa enfrenta o Brusque nesse final de semana, no sábado, às 11 horas, partida fora de casa, onde o Cruzeiro é o melhor visitante da Série B, porém não vence fora na competição há quase 2 meses. Então a Raposa vai tentar quebrar esse jejum assim de vitórias contra o Brusque, ex-time do Edu, Então vamos ver se a lei do ex vai funcionar também dessa vez, assim como foi no jogo da ida para o Edu e para o Cruzeiro. E a última vitória aqui da Raposa fora de casa foi lá no dia 2 de junho, uma vitória de 2-1 sobre o Operário na 10ª rodada, jogo também fora de casa. E assim, depois disso jogou contra o Vasco, Ituano, Guarani, CSA fora, além também do Fluminense, e em todos esses não ganhou, apenas empatou com o CSA e com o Ituano, derrotas para o Vasco e o Guarani na Série B e o Fluminense na Copa do Brasil. Então a Raposa vai ter essa missão aí de vencer um próximo jogo fora de casa, sem dúvidas um adversário difícil, que é o Brusque fora, porém o Cruzeiro teve um aproveitamento interessante, por exemplo, no ano passado, com uma vitória fora ali, com o gol do Giovani no finalzinho, naquela partida com o Vanderlei Luxemburgo. Então vamos esperar aí que o Cruzeiro volte a vencer e que, sem dúvidas, como a rodada já começou favorecendo a Raposa, poderia ser bom, o Cruzeiro vencer mais um jogo, poder abrir uma vantagem bem interessante em relação ao 5º colocado. Bom, quero falar aqui com vocês também sobre o Carlos Ferreira Rocha, que era, no caso, ex-dirigente do Cruzeiro, que indicou algumas peças carentes do time, pensando em reforços para a próxima temporada, onde assim, ele não está falando que o Cruzeiro tem que trazer essas posições ainda desse ano, mas, por exemplo, o Cruzeiro subindo para a Série A em relação a esse time, o que teria de mudança de uma pessoa que já trabalhou dentro do clube, em entrevista ao Super Esportes. Enfim, ele que era, no caso, interlocutor do conselho gestor com o departamento de futebol, ou seja, era especializado nessa área também de análise de desempenho e também de contratações, onde, de acordo aí com a opinião dele, ele disse o seguinte, abre aspas: na minha opinião, um goleiro reserva, um zagueiro para ser titular, um lateral direito titular e um lateral esquerdo titular, além também de um meio atacante pela esquerda, 2 atacantes pelas beiradas e um centroavante
todos esses sendo os titulares, né? Ou seja, um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante para chegar sendo titular na Série A. Na opinião aí do Carlos, seria esses os reforços que o Cruzeiro teria que trazer para ser um time para jogar a Série A no ano que vem de 2023, ou seja, trazendo ali um zagueiro para ser titular no setor, um ponta esquerda, um ponta direita, um atacante e também, no caso, um meio campista, ou seja, seria 5 atletas para serem titulares e também 2 para ser uma composição do elenco. Eu concordo que o Cruzeiro realmente tem um time interessante, alguns jogadores vêm se destacando, porém oscilando bastante. É claro que é um time bem limitado ainda, se você for pensar na Série A, mas eu tenho que pensar primeiramente em subir para a Série A, né, e ano que vem ter um planejamento mais detalhado. Até porque eu vejo que, por exemplo, o Edu está numa fase que ele não está fazendo gols, mas mesmo assim, eu acho que no Cruzeiro pro ano que vem na Série A não deveria pensar já de cara em trazer um novo atacante, um novo centroavante, até porque o Ronaldo é bem pé no chão, não vai sair gastando muito dinheiro com isso, ainda mais uma posição que um jogador na temporada anterior fez mais de 20, 25 gols, né? Então, eu acho que o Cruzeiro não vai sair contratando isso tudo, mas eu concordo também que, por exemplo, lateral direito, que agora eu vou falar sobre um que pode ser para a Série A, teria que chegar no Cruzeiro também, uns pontas, ter algum jogador que tem uma sequência maior. Eu gosto muito do Jajá, por exemplo, mas se ele for lesionar bastante, teria esse problema também. O Rafael Silva também é um baita jogador, porém, se ele ficasse lesionando, não teria uma sequência muito boa para a Série A. Então eu vejo que o principal é o seguinte, deixar boa parte desse time, meio que para alguns, por exemplo, trazer algumas posições de novos jogadores que seriam sim titulares. Eu vejo com um zagueiro, por exemplo, e deixar o jogador que estava sendo titular na Série B como reserva imediato na posição. Não quer dizer que o jogador vai ficar no banco de reservas, jogar 6 partidas no ano, mas ser um substituto imediato, até por conta do Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual e todas as competições, né, aqui no Brasil demandarem bastante, ser um campeonato bem longo. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual que seria a sua opinião, né, sobre reforços aqui para o Cruzeiro no ano que vem? Quem desse time titular você acha que tem condições de continuar aqui pelo Cruzeiro? Sei lá, o Rafael Cabral, o Neto Moura, o Zé Ivaldo, o Edu, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. E lembrando também que o Carlos Ferreira falou sobre o goleiro Denis, que ele considera que é um bom goleiro, porém seria melhor o Cruzeiro emprestar o jogador para ele ser titular em outro time e ganhar mais experiência e trazer um outro goleiro para ser o reserva imediato do Rafael Cabral. Eu concordo nesse ponto, tá? Eu prefiro ver o Denis jogando com muito mais frequência, e aí sim, daqui uns 2 anos, por exemplo, se o Rafael Cabral sair aqui do Cruzeiro ou algo nesse sentido, ele assumir nessa titularidade, é um goleiro com muito potencial. Mas o assunto que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Vagninho, com algumas atualizações do ponta do torcedores.com e do Globo Esporte, onde assim, ele vai sair ou vai ficar aqui no Cruzeiro no restante desse ano, onde o atleta aqui, lembrando, não é relacionado para uma partida do Cruzeiro e ele não joga pela Série B desde aquele jogo lá contra o Criciúma fora de casa. Então tem muito tempo que o jogador não joga na competição, porque se ele entrar mais uma vez em campo, não poderia defender uma outra equipe da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, como a janela está aberta, fica nesse impasse, né? Se o Vagninho vai continuar, se vai sair aqui do Cruzeiro. No contrato, ele teria uma prioridade se fosse para deixar o Cruzeiro para ir em um time da Série A. O contrato dele que tem vínculo até dezembro de 2023, porém propostas da Série A, de acordo com essa matéria, não apareceu nenhum, tá? Nenhum interessado da primeira divisão, apenas times da segunda divisão até aqui, onde foi especulado, por exemplo, no Sport, no Guarani, no CSA, mas pelo que parece nenhum desses, né, com a proposta oficial interessado em tirar o Vagninho aqui do Cruzeiro, e ele tem interesse, por meio do seu empresário, de cumprir esse vínculo aqui com o Cruzeiro. Vai um contrato até o final do ano que vem, ele terminando aqui essa temporada, e quem sabe ano que vem também tendo algum espaço no time na Série A. O Vagninho, que tem 32 anos de idade, ele que não foi contratado sob a gestão do Ronaldo, foi na antiga gestão, porém eu acho ele um bom jogador, mas acabou que não rendeu, né, o que era de esperar. Ele começou muito bem, eu tinha uma boa expectativa do Vagninho, estava com excelentes números lá no Curitiba, onde conseguiu acesso em 2021, porém realmente esses últimos jogos dele aqui pelo Cruzeiro, muito mal mesmo. Apenas 20 jogos até aqui, com 1 gol marcado e 2 assistências. Eu vejo que até o Paulo Pezzolano falou isso, né? Se for o melhor para o jogador ele sair para ter uma sequência maior, o Cruzeiro não vai fazer muito esforço para manter o atleta, até por conta de já serem quase 5 reforços anunciados até aqui, e o Cruzeiro não ter, né, uma condição financeira de ter um elenco muito grande, então as saídas vão ser necessárias. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre o Vagninho, se ele deveria sair, se ele deveria continuar, pelo menos até a reta final da Série B. Deixa aqui embaixo
a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito de um lateral direito que pertence à Juventus, onde o Cruzeiro já tem um acerto com o jogador, que é a respeito do Wesley, mais conhecido como Wesley Gasolina aqui no futebol brasileiro, tá? Esse é o nome dele, jogador que é revelado nas categorias de base do Flamengo e está na Juventus desde a temporada de 2019. Eu vou trazer mais números do jogador aqui para vocês, mas enfim, o atleta que estava emprestado pelo Sion da Suíça nessa última temporada, onde por lá ele fez 26 atuações com 3 participações em gols. Ele era o titular na lateral direita e o Marquinhos Cipriano titular na lateral esquerda, emprestado pela Juventus, e o Cruzeiro agora aguarda um acordo com a Juventus para o jogador, ter essa oportunidade de vestir a camisa da Raposa. Vale lembrar que pela Juventus ele teve oportunidades apenas na categoria de base, até porque ele é um lateral bem jovem, tem hoje seus 22 anos de idade, e foi ter as primeiras oportunidades depois que saiu da base do Flamengo, agora no Sion da Suíça, e algumas participações, por exemplo, na equipe de base da Juventus lá da Itália. Então eu acho ele um bom jogador, fez uma boa temporada aí na Suíça nesse último ano, e na minha opinião, se o Cruzeiro acertar essa sua contratação, seria um baita reforço. Até vi muita gente falando que é melhor trazer o Wesley e deixar a Gasolina para lá porque tá muito caro, mas enfim, é o jogador que tem esse apelido por conta da época que ele fez as categorias de base no Flamengo, tanto que lá na Itália, na Suíça, é só o Wesley mesmo o nome do jogador, mas aqui no Brasil, por conta da excelente participação que ele teve nas categorias de base do Flamengo, acabou pegando aí o apelido. Ele que jogou também em vários mundiais, sub-17, sub-20 também, quando jogava no Flamengo, com algumas competições sul-americanas e mundial. Então você vê que é um jogador extremamente diferenciado para essa função de lateral direito, que o Cruzeiro sempre deixou claro que mesmo com o Leonardo Paz, com o Rômulo, não estava satisfeito e iria buscar no mercado mais uma posição. Já vinha falando aqui para vocês que o Cruzeiro iria ao mercado em busca de um jogador para lateral direita, e o Wesley pode ser uma dessas alternativas. O Cruzeiro que aguarda então essa resposta da Juventus, possivelmente um negócio parecido com o que o Cruzeiro tem feito nesses últimos anos. Um empréstimo, ainda mais que ele vem de um time europeu, um empréstimo de uma temporada até junho do ano que vem, com o Cruzeiro tendo uma opção ou obrigação de compra junto à Juventus. Então tem que ver essa questão aí também, se a Juventus vai aceitar liberar o jogador assim por empréstimo para jogar no futebol brasileiro. E é um bom nome, uma contratação igual eu falo, eu estou gostando muito dos nomes que o Cruzeiro tem buscado no mercado, contratações bem inteligentes. Eu estou gostando bastante do Cruzeiro nessas participações, e é um jogador que, se for bem, já pode ser uma opção bem viável para continuar, por exemplo, ano que vem na Série A. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você já tinha ouvido falar a respeito do jogador, o que você acha dele, enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo. Vale lembrar também que ele já teve diversas passagens pela seleção brasileira de base, e é um jogador assim, sempre foi tratado com muito potencial, tanto que na época que ele foi para a Juventus, vários outros times também no futebol, porque ele foi especulado em times da futebol da Espanha, da Inglaterra, mas acabou mesmo fechando com a Juventus da Itália. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma nesse vídeo aqui ontem de noite, que eu postei, onde o Bruno Rodrigues deu uma cutucada no jogador do Bahia, que falou que ia vencer do Cruzeiro, dentro de casa. Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo, além também desse outro aqui onde eu postei aqui de tarde no canal, falando sobre notícias do mercado da bola do Cruzeiro, algumas atualizações sobre jogadores especulados. Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o link da Betmaster, para você começar a fazer suas apostas nos jogos de hoje, que já começa na Copa do Brasil. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, e até mais, valeu!